Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvano e esse é o nosso curso de eletrocardiografia básica. Estamos em nossa aula de número 19, pessoal, 19ª aula. E hoje o recado é um recado bem curtinho. Eu quero conversar com vocês a respeito das indicações de eletrocardiografia. A gente sabe que o eletrocardiograma é um exame importante para o diagnóstico das mais diferentes arritmias supraventriculares e ventriculares, para a identificação de crescimentos camerais, tanto crescimentos atriais quanto ventriculares, para as apresentações clínicas das síndromes de insuficiência coronariana e para as malformações congênitas. Mas a ideia dessa nossa fala hoje, pessoal, é quando então que eu peço ou quando que eu devo pedir um eletrocardiograma. Nós vamos lembrar em primeiro lugar que o eletrocardiograma é um exame relativamente inócuo, um exame relativamente barato, encontrar disso facilmente, um exame não invasivo, e isso faz com que o uso do eletrocardiograma, isso faz com que as suas indicações sejam, na verdade, bastante flexíveis. O que a gente quer com essa fala de hoje é trazer para o aluno, para aquele que está tendo o primeiro contato com a eletrocardiografia, quais são os princípios que norteiam as indicações de eletrocardiografia. A gente sempre fala, um eletrocardiograma feito a mais não tem problema. Muitas vezes o problema é deixar de fazer. Então, quando a gente fala de indicações de eletrocardiografia, nós estamos essencialmente preocupados com aquele eletrocardiograma que não for realizado. Então venham comigo, pessoal, vamos passear por algumas indicações. Eu creio que aqui estão listadas as principais indicações de se obter um traçado eletrocardiográfico. Eu não quero nem mesmo discutir aqui, porque eu acho que não cabe para os propósitos desse nosso curso básico, falar em periodicidade. Apenas eu vou dizer a indicação, mas enquanto tempo eu tenho que repetir, nós não vamos entrar nesse mérito, tá, pessoal? Eu quero, na verdade, apresentar para vocês as principais indicações diante das quais nós precisamos realizar um exame eletrocardiográfico. Em primeiro lugar, pessoal, vamos falar de recém-nascidos e crianças. Recém-nascidos e crianças com sopro. Trata-se da linha de frente do exame inicial para investigação. É claro que o eletrocardiograma vai me dar uma ideia mais funcional, com alguma pegada estrutural, e a grande investigação estrutural vai vir, por exemplo, com um ecocardiograma, não é? Mas muito importante naquela criança que ou inicia um sopro ou nasce com sopro, enfim, é surpreendida no exame com o aparecimento de sopro. Aquelas crianças que apresentam cianose, pessoal, seja cianose intermitente, aquela cianose em crise, seja cianose mais mantida, todos recém-nascidos e crianças com cianose devem ser submetidos a um traçado eletrocardiográfico. Exame de frente ali, exame inicial, claro, para fazer o diagnóstico de uma possível cardiopatia congênita. Ainda, pessoal, que a cianose seja relacionada a condições, por exemplo, neurológicas, vale muito a pena, visto que a maior parte dessas condições são de diagnóstico clínico, vale muito a pena a feitura de um traçado eletrocardiográfico. Indicações trabalhistas, pessoal, muito importante. Amanhã você vai se tornar um médico do trabalho, amanhã você vai fazer parte de uma equipe de medicina do trabalho, isso aqui é super importante saber. Exame admissional, exame periódico e exame demissional deve incluir a feitura de um eletrocardiograma, particularmente se o indivíduo é um adulto e particularmente ainda um adulto acima de 40 anos ou com comemorativos como hipertensão, diabetes, histórico familiar, enfim, ou cuja atividade envolva, por exemplo, situações de estresse que podem ser configuradas como um fator de risco para a doença coronariana, por exemplo. Então, lembrar a admissão no acompanhamento desse funcionário e na sua saída. Pacientes com algumas patologias, pessoal, aqui eu destaquei 3, hipertensos,
todo hipertenso deve ser monitorado. Por quê, pessoal? Além de ser mais prevalente algumas condições do hipertenso, como por exemplo a arritmia, aqui a gente está muito afim de identificar os crescimentos ventriculares, né? Hipertrofia ventricular esquerda, que tem uma morbidade, uma mortalidade importante e é muito prevalente, claro, no paciente hipertenso. Então todo paciente hipertenso deve ser submetido a um exame eletrocardiográfico. Mesma coisa vale para os dislipidêmicos, uma vez que a dislipidemia, assim como o diabetes, é uma doença que pode se associar aí com a ocorrência de uma aterosclerose coronariana. Uma indicação interessante, pessoal, é a primeira consulta com um cardiologista, né? Isso aqui já é de praxe, é uma indicação aqui, não exatamente uma indicação nosológica, vamos dizer assim, mas uma indicação que tem a ver com o próprio ofício, com a própria especialidade, né? Então toda a avaliação com o cardiologista, pelo menos a primeira avaliação, deve incluir a análise de ultrassonado eletrocardiográfico em repouso. Claro, todas essas indicações a gente está pensando no eletrocardiograma de repouso, né? Pré-operatórios, pessoal, em tese, toda cirurgia deveria incluir no seu desenho pré-operatório a feitura de um eletrocardiograma. E por que isso, pessoal? Porque as cirurgias, a ambientação cirúrgica, os procedimentos anestésicos representam fonte de estresse que pode descompensar patologias cardíacas. Eu quero fazer chamar uma atenção em particular, pessoal, cirurgias de médio e grande porte, né? Eu acho que a gente sai aqui da ideia desse curso dizer que é uma cirurgia de médio e grande porte, mas aquela cirurgia que tem impacto na economia do organismo, particularmente se essa cirurgia vai exigir sedação, se vai exigir ou já tem na sua programação anestesia geral, ou grandes bloqueios. Com grandes bloqueios quero dizer, pessoal, a utilização de uma quantidade maior de anestésico local que pode ser absorvido e levar a arritmias que na presença de cardiopatias pode ser um complicador bastante severo para o paciente. Paciente portador de idade acima de 40 anos, claro, porque a gente sabe que nessa idade a gente tem uma maior prevalência das patologias cardiovasculares, ainda que naquele momento se apresentando silenciosamente. Ou na presença de comorbidades, então o paciente até tem menos de 40 anos, é saudável, a cirurgia não é uma cirurgia tão grande assim, tão importante assim, mas diante de comorbidades, diabetes, pressão alta, dislipidemia, doenças renais, doenças hepáticas, são exemplos aí de comorbidades que devem nos fazer pensar na realização de um eletrocardiograma pré-operatório. Paciente com histórico familiar de morte súbita. Pessoal, morte súbita, a semiologia eletrocardiográfica da morte súbita vai receber uma aula especial aqui no nosso curso, nós vamos falar sobre isso, mas já fica aqui a dica, aquele paciente que tem histórico de morte súbita deve ser submetido à feitura de um eletrocardiograma. Algumas queixas que são bastante chamativas, pessoal, de problemas cardiovasculares. Eu trouxe aqui como exemplo palpitações, né? Aquela sensação desconfortável do batimento cardíaco. Então, o paciente que tem a queixa de palpitações deve ser sistematicamente submetido a estudo eletrocardiográfico. Dispneia, pessoal. Lembre-se, a gente já comentou isso aqui, dispneia é uma condição de difícil investigação, é uma condição sindrômica, ela não se liga a um sistema em particular, a gente tem causas múltiplas de dispneia, então dispneia deve ser inclusa naquelas condições em que nós vamos querer um estudo eletrocardiográfico. Dor torácica, pessoal, talvez aqui o exemplo mais icônico dentre as indicações de eletrocardiografia, a dor torácica, ela pode ter uma relação com as doenças coronarianas, ainda que a dor seja atípica, não seja uma precordialgia. Toda dor torácica, pessoal, toda dor torácica aguda, toda dor torácica inexplicada, toda dor torácica que cursa de uma forma não esperada, toda dor torácica recorrente deve ser submetida à investigação eletrocardiográfica. Em particular, pessoal, eu trouxe aqui para comentar duas entidades dolorosas que muitas vezes são
pegadinhas ali, que são apresentações atípicas de infarto, e a gente precisa ficar atento. Epigastralgias, pessoal. Não é raro a gente saber de um caso de infarto, particularmente de parede inferior, cuja manifestação era epigastralgia, né? A gente sabe de um caso de um paciente que fibrilou num serviço de endoscopia, porque tinha lá a sua epigastralgia, foi submetido a um exame endoscópico, e no exame endoscópico fibrilou, era na verdade um infarto. Então, repetimos, gente, é um exame barato, é um exame facilmente encontradiço, é um exame não invasivo, não tem por que não realizar, né? Dorsalgias, aquela dor nas costas, aquela dor dorsal que evolui mal, que não se explica bem do ponto de vista semiológico, que não tem uma caracterização típica, que não é acompanhada de contratura muscular evidente, deve também ser estudada, tá? Agora, em relação à atividade física, pessoal, é um comentário bastante interessante. Todos os pacientes atletas profissionais, independentemente da idade, independentemente do gênero, independentemente da apresentação clínica ou da queixa de qualquer sintoma, todos os pacientes atletas profissionais devem ser submetidos a estudo eletrocardiográfico. Aquelas pessoas que são esportistas, né? Aquelas pessoas que gostam, e isso é uma necessidade, um hábito muito positivo, né, pessoal? Aquelas pessoas que realizam periodicamente, sistematicamente atividade física, particularmente atividade física que se aproxima do limite físico do desempenho do indivíduo. Os homens acima de 44 anos, as mulheres acima de 54 anos. Aqui está aquela janelinha de proteção da mulher, possivelmente de etiologia hormonal, né, pessoal? Cabe a gente fazer esse comentário aqui. Mas eu pessoalmente defendo, pessoal, que todo esportista, independentemente da idade, deveria realizar um traçado eletrocardiográfico, periodicamente, aí a cada 12 meses pelo menos, tá? Pessoas que participam de treinamentos organizados e competitivos, né? As copinhas, as competições, e aqui inclui, pessoal, as competições escolares, as Olimpíadas, né? As mais variadas formatações de competições que nós temos por aí. Então, para crianças e adolescentes, é recomendável, nível de recomendação, que se faça sistematicamente, sim, a obtenção de um traçado eletrocardiográfico. Algumas doenças pulmonares, não é, pessoal, para diagnóstico diferencial, para o rastreio de complicações cardíacas, doenças vasculares, por exemplo, uma doença venosa periférica, para cercear aí o risco ou a possibilidade de uma embolia pulmonar. Paciente epiléptico, pessoal, os pacientes epilépticos, eles têm uma síndrome particular, particularmente a epilepsia do lobo temporal com esclerose de hipocampo. Ela tem uma condição que na realidade é uma condição que associa bradicardia e aumento do intervalo QT, e isso é uma causa, gera uma síndrome que é causa de morte súbita. Então é importante que esses pacientes também sejam submetidos a estudo eletrocardiográfico para o diagnóstico destas condições. Então aqui, pessoal, eu quis trazer um recadinho rápido, descrevendo para vocês quais são as indicações de estudo eletrocardiográfico. E assim, pessoal, falta apenas uma aula antes que a gente entre nas entidades clínicas propriamente ditas, né? Nossa próxima aula, nossa aula de número 20, é uma aula sobre a história da eletrocardiografia, uma aula muito interessante, uma aula que a gente vai partir lá dos primórdios até mostrar o status atual da eletrocardiografia, uma aula recheada de curiosidades e fatos bastante interessantes. Até lá, então, eu espero você, obrigado pela companhia, não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho para receber as notificações, e se você ainda não se inscreveu no canal, pessoal, conto com sua presença, conto com sua força aí, se inscrevendo no nosso canal. Então até o próximo vídeo, até a próxima videoaula, nos vemos por aí, pessoal, valeu, obrigado pela companhia, um grande abraço.